impuro, nem alguém que pratique a abominação e a mentira. Algumas traduções trazem, não entrará nada de impuro. Ou seja, assim como morre, ele já vem o julgamento, e nada de impuro pode entrar no céu. Só que a primeira carta de São João, no capítulo 15, versículo 16, traz versículos aqui bem misteriosos, que são os seguintes: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará vida ao irmão. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste pecado que eu digo que se deva orar. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Então São João faz uma distinção aqui entre pecados que levam à morte. Lembramos que na Bíblia muitas vezes essa palavra aparece com o sentido de condenação ao inferno, né? A pessoa que realmente morre de vez. Né? Mas ele diz que tem pecados que são, toda injustiça é pecado, mas que não levam à morte, ou seja, a pessoa vai para o céu, só que essa pessoa está impura, ela precisa de uma purificação. Nós sabemos que o justo peca 7 vezes ao dia e 7 vezes se levanta. Então todos nós cometemos impurezas, cometemos pecados, nem todos eles levam à morte, mas alguns nós morremos com uma pena deles ainda e é necessário que ela seja purgada. Essa pena precisa ser purgada pelo sangue de Cristo, que só Ele tem poder para perdoar pecados. Precisa de uma graça de Deus para perdoar esses pecados, para queimar essa pena. Daniel diz que à frente de Deus vem rios de fogo, ou seja, a pessoa quando entra em contato com Deus, esse fogo, se tiver alguma impureza na frente dela, essa impureza é purificada. Se essa pessoa está viva diante de Deus, como diz aqui São João, e ainda tem alguma impureza, é necessário que essa impureza seja lavada. Isso é o purgatório. Ok. Ele vai defender que não, e aí como que você defende essa ideia? Bom, o purgatório não existe, não tem nenhum lastro na Bíblia. Primeiramente, quero explicar o purgatório, que muitos protestantes erram ao explicar o purgatório. Eles acham que é uma segunda chance, e não é assim. Na doutrina católica, o purgatório são pessoas que já estão com a salvação garantida, porém ainda têm pecados veniais para serem purificados, para depois ela ter acesso ao céu, né? E quando a gente vê na Bíblia, a gente vê que pessoas que são salvas por Cristo, elas tiveram parte com ele na cruz. Você concorda comigo? Sim. Na cruz. Em Colossenses 1, 22, fala que Cristo na cruz já nos reconciliou. E se ele nos reconciliou, ele nos tornou santos, justificados, inculpáveis e irrepreensíveis. Logo, sendo justificado, temos acesso ao céu e não a um lugar intermediário. Porque Cristo na cruz ele já leva a culpa e o pecado. Portanto, não tem como ter aqui um lastro bíblico sobre um lugar intermediário chamado purgatório, onde a pessoa justificada, que foi alcançada pela cruz de Cristo, ela tem que passar por um processo de purificação para poder acessar o céu. Inclusive, eu queria que o Ariel me desse bases bíblicas muito fortes para embasar aqui um purgatório, coisa que eu não vejo. Existe ou não existe purgatório? É isso que nós vamos ver nesse vídeo e eu já peço para você não sair daí não. Antes do vídeo, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, assim você nos ajuda a ressuscitar esse canal, que ele estava quase enterrado. Bom, vamos pro vídeo, dá uma olhada aí e a gente volta pro comentário. São Paulo também diz que ele dá um alimento para crianças, né, quando ele está conversando com aquelas pessoas que são menores na fé. Depois essas pessoas vão crescendo e ele vai dando alimentos maiores para que nós cheguemos à medida de Cristo. Então esse absolutismo, assim, sou justificado, já sou santo, não existe. Precisa de uma justificação. E eu queria que você desse a sua interpretação para essa passagem da carta de São João que eu trouxe, de que há pecados que levam à morte e outros não. Todo pecado é uma impureza e impureza não entra no céu. Como que uma pessoa que morre com esse pecado que não leva à morte entra no céu se ela tem uma impureza? Na verdade, a pessoa que pecou do pecado que não leva à morte são os pecados que nós cometemos no dia a dia. O pecado que leva para a morte ali, claramente, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável, né? Então, quando Paulo fala sobre a purificação, é um processo que todo cristão sofre durante a sua vida, mas como você bem disse, durante a vida, não num pós-morte. Paulo nunca vai falar de uma purificação pós-morte, isso não existe na Bíblia. Então, a pessoa que cometeu um pecado imperdoável, como, por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, para ela já não tem perdão nem oração. Agora, os outros pecados que nós cometemos, aí sim, tem arrependimento em
vida. A Bíblia nunca vai apresentar um arrependimento ou uma purificação pós-vida. Mas a igreja também não prega isso sobre o purgatório, né? Alguém que não está arrependido em vida não pode entrar no céu. O que nós temos são essas penas que a pessoa precisa purgar. A igreja não diz que a pessoa não se arrepende e no céu ela tem uma segunda chance. Isso é um desconhecimento do que é a doutrina do purgatório. Então, mas quando a Bíblia fala que nós somos justificados e nos arrependendo dos nossos pecados, nós somos lavados, então purificados, e a gente já não tem a culpa e nem o pecado. Você acha então que uma pessoa que vai para o céu, ela não tem pecado mais nenhum? Ela não tem... No dia que ela morre, por exemplo, ela não cometeu pecado algum. Está completamente pura, não tem nenhum problema. Já pode ir direto para o céu. Então, na linguística grega, existe dois tipos de pecado. O pecado, que é o tropeço, e a iniquidade, que é o pecado deliberado. A pessoa que está em pecado deliberado, ela não alcança arrependimento. Agora, a pessoa que comete o pecado em si, ela tropeça, alcança o arrependimento, ela se purifica e ela tem acesso ao céu diretamente, através da justificação de Cristo pela cruz. Eu achei Deixa eu que esse entender uma debate ele questão. não foi Ariel, um debate justo. Por quê? Eu vou explicar para você. Se acalme. Ele não foi um debate justo exatamente porque o Juan estava municiado de informações contra o purgatório. E o Ariel não tinha informação bíblica a respeito do purgatório, porque não é uma doutrina bíblica. O purgatório não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina baseada na tradição. Consequentemente, não há textos na Escritura que embasem esse pensamento. O que vai acontecer? O Ariel tentou, utilizar certos textos para, em entrelinhas, mostrar o purgatório. Mas na Bíblia não há menção nenhuma. Há menção sobre céu, há menção sobre inferno, e não há menção em nenhum texto sobre purgatório. Então, ficou desfavorável para ele defender esse pensamento, exatamente por não ter textos. E ele tentou fazer de tudo. Se estressou, mostrou que estava inseguro, insatisfação, aconteceu uma série de coisas. Claro que eu não estou falando dele aqui especificamente. Eu estou apenas fazendo um comentário a respeito do que aconteceu no debate. Por quê? Por isso não ser uma doutrina bíblica, ele encontrou muita dificuldade na hora de defender. E é comum isso. Não tem textos, não tem como justificar o seu pensamento, não tem como você respaldar aquilo que você vai apresentar, então você fica assim mesmo, inseguro, fica sem reação, sem saber o que falar, E tenta, no caso dele, ele tentou conduzir o debate, mas por isso nós tomamos como lição. Se você for discutir qualquer assunto, conversar sobre qualquer assunto, primeiro verifique se ele tem fundamentação bíblica, tá? Se você pode justificá-lo com os versículos, existem textos que mencionam aquele assunto, e aí você fica seguro, Consegue se expressar utilizando os versículos para justificar aquele pensamento. Se não, não faça isso, porque na tentativa de defender o que você acredita, você vai distorcer os textos, como nós vimos nesse debate. Eu espero ter lhe ajudado, que Deus abençoe. Fica na paz.